Bom dia, paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus em Mateus, capítulo 21, versículo 12, diz assim, que Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. A Bíblia diz que quando Jesus entrou no templo e expulsou, quando Jesus entra em um lugar, ele expulsa aquilo que não está certo. Quando Jesus entrou num barco em tempestade, a tempestade se acalmou. Quando Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, a febre o deixou. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que Jesus disse, hoje entrou salvação nesta casa. Então, aonde Jesus entra, aonde Jesus chega, ele já sai logo expulsando aquilo que não está certo. Então, a Bíblia diz que quando Jesus entrou no templo, ele expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Vender e comprar não é pecado, mas depende do lugar, da situação, da intenção do seu coração. E a Bíblia diz que Jesus derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam tudo. Será que Jesus estava descontrolado? Jesus estava enraivado? Isso que Jesus fez foi uma ação intencional. Jesus estava chamando a atenção para que eles percebessem o que eles estavam fazendo e o que eles tinham deixado de fazer. É como um pai que chama a atenção de um filho com uma voz alta, parecendo que está com raiva, mas na verdade está chamando a atenção para que a criança não perceba, para que ela perceba o que ela está fazendo está errado. Então Jesus estava chamando a atenção daquele povo para que eles percebessem o que estavam fazendo já não estava mais certo, como a Bíblia estava dizendo. Por que Jesus ficou tão preocupado com essa situação? Porque a Bíblia diz que quando um homem pecasse, ele tinha que pegar uma ovelha de 1 ano sem defeito e levar ao sacerdote. O sacerdote observava essa ovelha, esse animal, e se visse que não tivesse nenhum defeito, o sacerdote entregava na mão do pecador a faca e ele cortava a cabeça daquele animal, e aquele animal era levado pelo sacerdote e ele era sacrificado. Então aquele homem saía purificado, assim também como os sacerdotes eram purificados através de um animal inocente. Mas preste atenção, se você cria um animal, um cachorro ou um gato, você vê a intimidade que você tem com esse animal, o carinho que você tem. E se Deus pedisse para você, toda vez que você pecar, você pega esse teu cachorrinho e sacrifica ele, coloca a mão sobre a cabeça dele, transfere o teu pecado para ele, pega uma faca, corta o pescoço dele e você vai começar a refletir, mas eu fui quem pequei, por que que esse animal tem que sofrer no meu lugar? Por que que ele tem que ser morto no meu lugar? Então, as pessoas que faziam isso, elas começavam a refletir sobre os seus pecados, começavam a perceber que alguma coisa, aqueles animais eram inocentes para estar ali. Então era exatamente isso que Deus queria que eles percebessem, que o que eles estavam fazendo tinha consequência e alguém inocente iria pagar, e nós sabemos que quem era esse inocente hoje, que é Jesus Cristo. Mas as pessoas já não tinham mais essa proximidade. Eles já chegavam no templo pegando aquele animal, pegando
2 pombinhos e apresentando a Deus, e saíam do templo como se o pecado não tivesse peso algum, simplesmente compravam ali na frente do templo, levavam para o sacerdote e não faziam uma reflexão dos seus pecados, não pensavam o que eles tinham feito, simplesmente chegavam ali e levavam ao sacerdote, compravam e não faziam mais uma reflexão. É o que muitas vezes nós vemos hoje. As pessoas esperam o mês todo, simplesmente vão lá na frente e dizem que se arrependem simplesmente para ceiar, mas não percebem mais, não entendem mais o que foi a morte de Jesus na cruz, simplesmente porque eu quero ceiar, para dizer que eu estou bem com meu irmão, para dizer que eu estou bem na igreja. Simplesmente chegam ali somente para ceiar, não para refletir sobre os seus pecados durante o mês todo. Simplesmente para dizer que está bem. Só já vai ensaiar para dizer que está bem, só já vai para a igreja para dizer que está bem. Mas Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. O que significa oração? Comunhão. Falar com o teu Pai. Ter uma comunhão. Já não existia mais essa comunhão, não existia mais isso, simplesmente um ritual. Pegavam aqueles animais e iam levar, pegavam aqueles pombinhos e iam levar para sacrificar, simplesmente um ritual, mas não uma comunhão, como Jesus estava dizendo, uma oração. A minha casa será chamada casa de oração, onde vocês vão se reunir em meu nome, não em nome de fulano de tal, nem em nome de congregação fulano de tal, nem em nome de círculo de oração, nada disso. Jesus estava dizendo, ele queria uma comunhão. A minha casa foi feita para casa de oração, onde tem comunhão. E a Bíblia diz, no versículo 14, que cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Quantos anos aquelas pessoas estavam ali no templo oferecendo sacrifício? Quantos anos aquelas pessoas estavam ali rodando por aquele lugar? Mas quando elas se aproximaram de Jesus, a Bíblia diz que elas foram curadas. Jesus curou. Jesus curou aquelas pessoas quando elas se aproximaram de Jesus. Então, o centro de tudo é Jesus. Não adianta as pessoas quererem inventarem as coisas e dizerem que estão desobedecendo a Deus. O centro de tudo é Jesus. Nós não devemos esquecer do sacrifício dele naquela cruz por nós. Então, se você tem há muito tempo passado por problemas, tem feito tudo aquilo que você acha que é de Deus, mas dentro do seu coração você sabe que não está resolvido, você sabe que você não está curado, você sabe que você sente angústia e você faz de tudo, mas não consegue se libertar, não consegue ter uma mente fixada de paz, de tranquilidade. Quem sabe você precisa se aproximar mais de Jesus. A Bíblia diz que eles se aproximaram de Jesus no templo. No templo, eles se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. O problema não é o templo, o problema é o coração do homem, que deixa de obedecer a Deus para obedecer ao homem e esquece que Jesus é o centro de tudo. E que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não se inscreveu, se chegou até aqui, se inscreva no canal. E que Deus abençoe você, em nome de Jesus.